Olá, alunos, professor João aqui, mais uma vez, mais uma resolução de questão para você, prova da AFA 2022/23. Uma questãozinha aqui que trazia uma função polinomial, tá? De terceiro grau, perfeito? Completa, todos os seus coeficientes ali bonitinhos. Falava que tinha suas três raízes reais, definiu como sendo A, B e C, tá? E aí fez algumas afirmações sobre logaritmos, utilizando esses valores de A, B e C, que são as raízes da função polinomial. Então aqui nessa questão teríamos que calcular de fato as raízes desse polinômio, dessa função polinomial. E aí então, bom, como é de terceiro grau, se nós determinarmos uma, a gente já consegue determinar as demais por Breuer-Ruffini, né? Porque daí a gente cai o grau, vai para segundo grau e aí não precisa ficar pesquisando raízes, perfeito? Bom, vamos lá? Perfeito? Nós temos então x ao cubo mais 3x² menos 4x menos 4x menos 12. Eu tenho o costume sempre de falar o seguinte, pegou uma função polinomial, pegou um polinômio, primeira coisa, soma os coeficientes. E somar os coeficientes é raiz 1. Só que nesse caso aqui, se somar, dá menos 12. Então, 1 não é raiz. Tá? Talvez menos 1, você poderia jogar aí, certo? Só que também você vai verificar que o menos 1 também não é. Tá, professor. Então, eu vi que 1 e menos 1 não são raízes. Vou para onde? Vou para o 2, vou para o 3, depois eu vou para o 4 e vou indo na sequência. Bom, aqui, na hora que você for para o 2, você vai ver que vai dar certo. Tá? Se você foi nessa tentativa, nessa busca de tentativa ou erro. Agora, existe um conceito também que se chama, né, a pesquisa das raízes racionais. Pesquisa de raízes racionais. Que basta você pegar os divisores do último coeficiente, que é o termo independente, e os divisores do primeiro coeficiente, que é o dominante. Tá? E aí fazer todos os quocientes entre os divisores do último com os divisores do primeiro. Mas todos os quocientes possíveis. Esses quocientes são possíveis raízes dessa função polinomial. Então você procura lá, você procura por lá. Como 2 é um divisor de 12, e na razão com 1 ali vai ficar o próprio 2, ele seria um possível valor a ser testado. Então, na hora que você calcular o f de 2, aqui, fazendo aqui no cantinho, o f de 2, você vai ter x ao cubo, 2 ao cubo, é 8. Você vai ter mais 3 vezes 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 2, menos 12. E aí, senhoras e senhores, veja bem, 3 vezes 4, 12, menos 12, 8 com menos 4 vezes 2, que é 8 também. Então, f de 2 é igual a 0, logo 2, ele é raiz. Bom, pessoal, descoberto então que o 2 é raiz, a gente pode aplicar aqui o dispositivo prático de Breuer-Ruffini para cair o grau, e aí no segundo grau a gente faz o soma produto, delta e bhaskara, enfim, você consegue calcular as demais raízes. Aqui fazendo Breuer-Ruffini, escreve todos os coeficientes, né, ordenados, 1, 3, menos 4 e menos 12. Repete o primeiro e aí multiplica e soma, né, faz a multiplicação aqui e soma com o próximo, vezes e mais. Então, 1 vezes 2, 2, mais 3, 5. 5 vezes 2, 10, menos 4, dá 6. E 6 vezes 2, 12. Menos 12 dá 0. O último coeficiente sempre é o resto dessa divisão. Afinal de contas, nós estamos dividindo por um polinômio de primeiro grau. E aí esse resto tem que ser no máximo de grau 0, certo? E aí, então, aqui os coeficientes que sobram são os coeficientes do polinômio quociente, que é o polinômio resposta. Então, como resposta, nós temos aqui x² mais 5x mais 6. E este polinômio x² mais 5x mais 6, as raízes dele, na hora que você fizer a soma, dá menos 5. Na hora que você fizer o produto, isso aqui dá 6. Dois números que somados dão menos 5 e multiplicados dão 6. Como a soma deu negativo e o produto deu positivo, significa que ambos os sinais devem ser negativos. Nós temos menos 2 e menos 3. Pessoal, nós temos então aqui as três raízes desse nosso polinômio, dessa nossa função polinomial inicial. Esse nosso f de x, como o seu coeficiente dominante é 1, ele pode ser escrito de forma fatorada como sendo o x mais 3 vezes o x mais 2 vezes o x menos 2. Daí então, turma, nós temos que, como o cara definiu a menor do que b, que é menor do que c, o a é a menor das raízes. Então, o a é o menos 3, o b é o menos 2 e o c, que é a maior das raízes, é 2. Dito isso, agora sim a gente pode analisar as afirmativas. E as afirmativas dependiam dos valores de a, de b e de c.
Então a gente pode sair analisando elas. E aí, pessoal, vocês analisem comigo o seguinte. Aqui a primeira coloca aqui o log na base 1 sobre E. Aqui também 1 sobre E, ok? Já dá para dizer que elas podem ser iguais, desde que os seus logaritmandos também sejam iguais. Veja bem que aqui é o A. O A vale menos 3. Aqui nós temos B menos 1. B vale menos 2. Menos 2 menos 1, aqui nós temos menos 3 também. Essa primeira parte da igualdade tá ok. O problema é o final. Igual a zero. Isso aqui não é igual a zero, infelizmente. Né? Porque se você pegar 1 sobre E e elevar a zero, isso aqui vai dar 1. E aí nós vamos ficar com menos 3 igual a 1. Ora, isso aqui, obviamente, não é verdadeiro. Isso aqui é falso. Então a primeira é falsa, por causa desse finalzinho aí, quase que ela é verdadeira. Então, todas são verdadeiras, a letra B já dá para eliminar. Nós não temos todas verdadeiras, certo? Seguindo, se x pertence ao intervalo aberto em C até infinito, então o log de x na base E não está definido. Ora, quando ele diz não está definido, ele está dizendo da condição de existência, senhoras e senhores, certo? Aqui, como nós temos um log na base E, isso aqui é um ln, né? Isso aqui é um ln, porque está na base E. Então, nós temos aqui um ln de x. A base E já respeita as condições de existência, visto que o E é um valor aproximado de 2,71, então ele é um número diferente de 1, ele é um número maior do que 0, pela condição do log. Ok, o problema é o x. Esse x aqui tem que ser maior do que 0. Então, o que significa? Significa que esse intervalo aqui ao qual o cara está se referindo deve ser o intervalo de todos os números positivos, ou pelo menos um subconjunto do positivo, dos valores positivos, ok? Perdão, pessoal, o contrário, ele não deve ser isso, né? Porque ele está falando que não está definido, tá bem? Deve ser exatamente o contrário disso. Como o valor de C deu 2, então aqui nós temos que esse intervalo x pertence ao aberto no 2 até infinito positivo. Ora, isso aqui são os valores positivos. Esse log, ele está definido, Então, sim, tem valor de log, sim, dentro desse intervalo, ok? Falso, então, essa segunda afirmativa aqui também. Apenas duas são verdadeiras? Não tem como você ter duas verdadeiras. Então, letra D também vai embora. A última era a mais fácil de todas. Por quê? Você não precisava nem olhar para essa primeira parte da questão, basta você olhar para cá, ó. Certo? 1 sobre E elevado ao F de M igual a 0. Senhoras e senhores, uma potência só dá 0 se a base for 0. A base, obviamente, não é 0. A base, obviamente, não é 0 porque é 1 sobre E. Isso aqui é diferente de 0. Não importa o que seja esse expoente. Jamais esse valor vai dar 0. Lembrando aí das definições de funções exponenciais, inclusive. Perfeito? Então aqui você poderia, às vezes, tentar fazer alguma conta, fazer alguma coisa, mas aqui é um conceito muito básico, muito simples. Uma potência só dá 0 se a base for 0. E o seu expoente, obviamente, for qualquer outro número diferente de 0. Que, afinal de contas, 0 elevado a 0 é uma indeterminada. Certo? Então, aqui nós deveríamos ter que essa base fosse 0, ou aqui teria que ser um número diferente de 0. Então, a última, com certeza, é falsa. Você não precisa nem pensar. Ele fala que existe um único M. Não existe M nenhum. Porque para qualquer M, esse valor será diferente de 0. Aí sim estaria verdadeiro. Logo, então, aqui todas são falsas. Letra A resolve a nossa questão. Beleza, pessoal? Espero aí que vocês tenham entendido, que vocês tenham acompanhado. E a gente se vê numa próxima resolução.